Vamos exibir o último capítulo da terceira temporada do projeto História nas Escolas. Hoje relembramos a história do patrono e ex-prefeito Tubal Vilela. A dona Eutildes, que era mãe do seu Tubal Vilela, ela teve a criancinha, o primeiro filho dela, Tubal Vilela da Silva, com 12 anos de idade. Então necessitou de algumas pessoas da família para ajudá-la a cuidar da criancinha, porque ela era uma criança, uma menina, né? Muito novinha. Então a família toda se mobilizou, porque ela se casou muito novinha, então não tinha experiência nenhuma de como cuidar de uma criança, de como dar banho no neném, cuidar do neném, passar a noite assim, cuidando de tudo que uma criança chora, quer mamar, precisa trocar de roupinha e tudo. Então a família toda se mobilizou para ajudar a cuidar do Tubalzinho, do menininho novinho. Uberlândia era uma cidade muito pequenininha, porque ele nasceu em 1901. Então, em 1901, Uberlândia estava começando a ser cidade, começando a desenvolver, era muito precário tudo aqui na cidade ainda, né? E era uma cidade muito pequenininha e só com o passar do tempo é que se desenvolveu e foi tendo esse movimento, esse dinamismo que a cidade tem hoje, né? Tubal Vilela foi uma pessoa muito importante na história de Uberlândia. Foi prefeito da cidade, exerceu o cargo de deputado estadual, foi um comerciante muito ligado ao processo assim, de desenvolvimento da nossa cidade. Em um determinado momento da história de Uberlândia, né, se mostrou assim, muito interessado em trabalhar com o parcelamento do solo, loteamentos. Uma boa parte da cidade resulta de loteamentos que foram feitos por ele. E fez um preço parcelado, permitindo que as pessoas que tinham um trabalho, por exemplo, eram lavadoras de roupa, eram empregadas domésticas, ele começou a fazer a venda de terrenos parceladamente, então a pessoa podia dar um dia do rendimento do trabalho como mensalidade para comprar um terreno. Uma expansão muito grande do fornecimento de água. Ele fez o primeiro serviço de fornecimento de água para a nossa cidade. Ele prestou, então, esses grandes serviços à nossa cidade. Antes do mandato, ele era uma pessoa muito ativa e depois do mandato continuou também, né? O seu Tubal foi um prefeito que imprimiu um dinamismo muito grande à cidade. E ele foi prefeito numa época em que a política estava tomando um rumo muito positivo. Ele ia muito a Belo Horizonte para procurar trazer benefícios para a cidade, fundação de escolas, melhorar a administração da cidade. E ele se dava com muitas pessoas que eram importantes naquela época para a administração. Então, quando ele foi prefeito, ele já era adulto, já havia cursado
muitos anos de escola e tudo, ele tinha outra visão de Brasil e também ele já tinha muitas ideias para o desenvolvimento. Posso dizer isso porque, como meu pai era muito amigo dele e era secretário da prefeitura, eu algumas vezes assisti a conversa deles até na casa dos meus pais, fazendo planos de como trabalhar em prol da população de Uberlândia, como é que deveria ser tal projeto, aquele outro projeto. Ele trabalhou muito pela Associação Comercial de Uberlândia para levar oportunidade de desenvolvimento para a cidade. Ele foi um prefeito muito criativo e trabalhador.